Caros alunos, tudo bom? A nossa aula de hoje vai falar sobre o Renascimento, tá? Eu vou tentar gravar um vídeo bem curto, bem simples. O Renascimento foi um movimento cultural que surgiu entre o século XV e o século XVI, tá? Na Itália. A Itália, ela foi o berço do Renascimento clássico, e o Renascimento, ele vai surgir principalmente ali nas chamadas cidades-estados italianas, como é o caso de Veneza, Florença e Gênova. Em Florença, o Renascimento vai ter um grande impacto na vida daquela sociedade. Naquela época, o comércio estava em plena expansão, principalmente a chamada Rota da Seda, que levava o comércio eh, entre o Ocidente e o Oriente. Então, os italianos, eles foram os pioneiros nessa prática do comércio, e o que vai incentivar também a prática cultural. O Renascimento surge como um movimento que vai possibilitar o rompimento com a Idade Média e a valorização da cultura greco-romana, certo? Então, a razão é a grande base também do Renascimento. O plano artístico e filosófico terá grande impacto no renascimento cultural, perdão, tá? Que também está associado à questão comercial. Então, o Renascimento vai ter algumas características, como o naturalismo, a questão do apego à natureza, o humanismo, rompendo com as ideias medievais da igreja, o homem passa a ser o centro. Também chamamos de antropocentrismo, o homem como centro de tudo, em contraponto ao teocentrismo, em que Deus era o centro de tudo. O Renascimento ele vai também ter uma outra característica importante, que é o hedonismo, que é a busca pelo prazer. De certa forma, o renascimento cultural ele vai ter um grande financiamento das famílias ricas. Eram os chamados mecenas, tá? Nobres que vão favorecer as artes. Era o que a gente chama de uma burguesia, tá? Essa burguesia ela vai favorecer aí a questão do surgimento do Renascimento. O Renascimento também vai influenciar vários campos das artes, literatura. Um exemplo disso é o próprio Luís de Camões em Portugal, pintura com Leonardo da Vinci e Michelangelo, na ciência, Galileu, enfim, vários, na literatura, o Shakespeare na Inglaterra. Então o Renascimento ele vai ter essa característica, ele vai, de certa forma, influenciar várias categorias artísticas da Europa, tá? Tanto no campo das artes, como a pintura, a escultura, a literatura e a ciência também, tá? Então, eu espero que com esses vídeos vocês possam ter entendido um pouquinho do que foi o Renascimento. Repetindo, que foi um movimento artístico-cultural que ocorreu na Europa, tá? Baseado na razão e sendo totalmente contrário às ideias medievais que naquela época eram tão pregadas pela igreja. Um abraço, espero que o vídeo tenha ficado explicativo.